Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar no livro do profeta Jonas. No livro do profeta Jonas, no Antigo Testamento. E o título do nosso estudo de hoje é Tentando encontrar a vontade de Deus. De forma específica, o Senhor, Ele tem um chamado peculiar na vida de cada ser humano que Ele escolheu. Existe o chamado que todo cristão possui, que é o chamado ao arrependimento e à fé, o chamado à verdadeira conversão. Mas cada cristão tem uma missão peculiar do Senhor. E no livro do profeta Jonas, nós vemos justamente essa inclinação que todos nós temos em se rebelar contra a vontade de Deus, contra uma vontade expressa de Deus. Como nós temos essa inclinação de ouvir a voz de Deus e fazer exatamente o contrário do que a voz de Deus nos mandou fazer. Nós vemos aqui o profeta Jonas, que já era profeta. Ele profetizava no período do rei Jeroboão. E ele recebeu essa missão de pregar para um povo que ele sabia que era um povo perverso e inimigo de Deus. Um povo que ele tinha inimizade. E então ele ouve a voz de Deus e ele não obedece o chamado de Deus para pregar aos ninivitas. E isso muitas vezes acontece conosco quando nós ouvimos o chamado de Cristo e não obedecemos, não cumprimos aquilo que Deus mandou que fizéssemos. E então a nossa vida passa a cercar-se de problemas, a cercar-se de circunstâncias desagradáveis, e muitas vezes pensamos que é o diabo, mas não é o diabo, é Deus, para que possamos nos voltar para o centro da vontade dele. É isso que nós vemos aqui no livro do profeta Jonas. Como existem problemas, existem situações adversas em que o próprio Deus nos coloca e só Ele pode nos tirar. E como é perigoso tomar um passo para longe da vontade de Deus, porque as consequências são desastrosas tanto nas nossas vidas como na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos ver aqui que todos aqueles que estavam ao redor de Jonas foram afetados com a desobediência de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1, nós vemos aqui a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Assim como Jonas, eu e você temos também uma vocação. Qual é a nossa vocação? Glorificar a Deus, sermos cristãos. Nós temos uma vocação, um chamado, andar como Cristo andou. A semelhança de Jonas, muitas vezes nós fugimos desse chamado, fugimos dessa conformação a Cristo. E a semelhança de Jonas, nós somos afligidos e castigados, não porque Deus nos odeia, mas justamente porque Deus nos ama.
E a grande prova do amor do Senhor para conosco não são as suas benesses, mas é a sua disciplina. A Bíblia diz que o Senhor corrige todo aquele que Ele ama. E Ele chega a açoitar aqueles a quem Ele recebe por filho. Então vamos aqui ver o verso 1. Capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra do Senhor, em que o Senhor te chamou para o serviço dele? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, verso 2, dispõe-te, Deus traz uma ordem clara para Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Perceba o verdadeiro evangelismo, como ele acontece. Deus chama Jonas a pregar contra Nínive. Por quê? Porque o pecado dos ninivitas estavam subindo até o trono de Deus. É como diz o profeta Ezequiel. Deus diz com ele: olhe, Ezequiel, se eu falar com você, para você advertir o pecador, para que ele se arrependa do seu mau caminho, e você não advertir esse pecador, e esse pecador morrer no seu pecado, ele irá morrer, mas o sangue dele eu demandarei das tuas mãos. No sentido de que as pessoas que estão ao nosso alcance e nós não pregamos o arrependimento, uma vez que essas pessoas morrem em seus pecados, nós somos corresponsáveis com a sua condenação. Por isso que o evangelismo é algo muito mais sério e muito mais urgente do que possamos imaginar. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3. Jonas se dispôs. Olhe que coisa, ao ouvir a voz de Deus, Jonas se dispôs. Ele se colocou diante de Deus para tomar uma decisão. Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. É isso muitas vezes o que nós fazemos quando ouvimos a voz de Deus. Nós nos colocamos à disposição, mas para fazer o oposto do que Deus mandou. É aqui que entra o que disse o profeta Jeremias: enganoso é o coração humano e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jonas, ele se dispõe, mas para fugir da presença de Deus, para Tarsis. E tendo descido a Jope, aqui nós vemos que o que um pastor do passado disse: quando o homem ele toma uma direção, uma decisão para fugir da vontade de Deus, o diabo tem sempre um barco preparado para ele. Quando você toma uma decisão de se afastar de Deus, o diabo vai ter a ocasião oportuna para que você concretize esse desejo no coração de se afastar de Deus. Ele tem as 30 moedas preparadas para cada Judas. O mundo inteiro jaz no maligno. Ele tem uma Dalila para cada Sansão, ou um Sansão para cada Dalila. O diabo, ele sabe como nos afastar de Deus, e prontamente, quando ele vê que nós estamos tomando essa decisão no nosso coração, ele se prontifica a preparar recursos e circunstâncias que nos levem para longe da vontade do Senhor.
E é isso que nós vemos aqui. Jonas achou. Naquela época, demorava cerca de 6 meses a 1 ano para uma embarcação atracar. E no momento em que Jonas se dispõe a fugir da presença de Deus, quem está lá? Um barco preparado para ele entrar. O nome disso se chama soberania de Deus e também a ação do maligno. Quando o homem quer se afastar de Deus. Não podemos nos esquecer que nós estamos diante de hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas hostes espirituais do mal são governadas pelo Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, os ímpios. E aqui nós vemos, ele achou um navio que ia para Tarsis. Pagou. Olha que coisa, Jonas pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele. E até aqui, Deus não fez nada. Até aqui nós já vemos a vocação de Jonas. Ele foi chamado para pregar para o povo de Nínive. A fuga de Jonas. Ele foge para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É isso muitas vezes o que nós fazemos com nossos recursos, com as decisões que tomamos. Partimos para longe da presença do Senhor. A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Verso 4. Agora nós vamos ver o amor de Deus, o castigo de Deus entrando em ação. O amor de Deus, ele não entra em ação na nossa vida fazendo tudo dar certo. É justamente o contrário. O amor de Deus entra na nossa vida fazendo tudo dar errado, que estava de encontro ao propósito dele nas nossas vidas. Por isso que quando a gente tem uma vontade que não é a vontade de Deus, tenha certeza que Deus irá fechar essa porta. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que Ele abre também, ninguém fecha. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Olha que coisa. Deus, quando Ele quer corrigir um filho, Ele não mede esforços para isso. Ele enviou uma crise numa nação para que o filho pródigo se arrependesse. Ele aqui envia uma grande tempestade para que um filho dele, um servo dele, se convertesse. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Olha que coisa. Muitas vezes nós pensamos que o pecado irá trazer um alívio para o nosso sofrimento. Que o pecado vai acabar um pouco com o nosso estresse. Mas o que acontece é justamente o contrário. O pecado aumenta o sofrimento, aumenta o estresse e traz consigo uma grande tempestade. O pecado é um grande engano. Não tente solucionar qualquer problema, qualquer falta que você tenha na sua vida. Jamais tente solucionar com o pecado. Porque, além de não solucionar o seu problema,
o pecado vai lhe gerar novos e grandiosos problemas. É isso que aconteceu aqui. Se ele tivesse ouvido a voz de Deus e obedecido, ele não estaria nessa terrível situação. Que é muitas vezes o que acontece com o povo de Deus. Se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres, é o que diz a palavra de Deus, comereis o melhor desta terra. Essa palavra que o profeta Isaías diz, não fala de você ter tudo o que você quer, mas fala de você estar satisfeito nessa terra com a vontade de Deus. De você estar suprido com a presença de Deus, de tal maneira que nada lhe falte, porque Deus é o seu pastor. Mas quando o Senhor não é o nosso pastor, não guia as nossas decisões, como está sendo o caso de Jonas, grandes problemas nos aguardam. E fez-se no mar uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Toda desobediência a Cristo gera consequências. Tudo que o homem plantar, ele irá colher. E é isso que Jonas está aqui precisando aprender. E fez-se no mar uma grande tempestade. Aquilo que fazemos no mundo físico, as decisões que tomamos no mundo espiritual, em nossa relação com Deus, interfere drasticamente, diretamente em nossa vida, em nossos relacionamentos interpessoais. O mundo físico é consequência do que acontece no mundo espiritual. Se Jonas tivesse obedecido a Deus, não teria essa grande tempestade. Mas porque ele estava em aberta desobediência, ele estava numa grande tempestade. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, se nós julgássemos a nós mesmos, não precisávamos ser disciplinados pelo Senhor, mas quando somos disciplinados pelo Senhor, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados juntamente com o mundo. É isso que está acontecendo com Jonas. Ele está sendo aqui disciplinado por Deus. E muitas vezes nós desperdiçamos a disciplina de Deus e não aprendemos a lição. Fazemos como Jonas. Olhamos a grande tempestade e vamos dormir o sono da morte. Por isso que a Bíblia diz, filho meu, não menosprezes a correção do Senhor, nem desmaies quando por eles fores repreendido. O Senhor, Ele corrige todo quanto ama. Ele açoita todo aquele que Ele recebe o filho. O que significa menosprezar a correção de Deus? É o que Jonas vai fazer aqui. Ver a circunstância, ver o problema, ver a adversidade que é consequência das nossas más escolhas e não fazer nada. E reagir com indiferença. Foi o que Jonas fez. E fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Perceba, na hora do desespero, quem é que o ímpio clama? Deus. Na hora da angústia, na hora da dor, na hora da aflição, o ser humano se lembra de quem? De Deus. No rádio do avião, do piloto, daquele avião que caiu com aquele time de futebol, a Chapecoense,
as últimas palavras do piloto são ele clamando por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então o homem, no seu ser interior, dentro do homem, existe o desejo pela eternidade, existe no subconsciente do homem, por natureza, a ideia de que há um Deus. A questão é que o pecado faz com que o homem viva como se não dependesse desse Deus e como se Deus nem existisse. Mas no momento de desespero mesmo, é a Deus que o homem recorre. Mas o grande problema é que quando não se conhece a Deus, não se pode invocá-lo da forma correta. Por isso que diz aqui o verso: clamavam cada um ao seu Deus com um D minúsculo. Porque aqui não é o Deus verdadeiro. Aqui está falando de um Deus falso. De um Deus criado pela imaginação do homem. De um Deus que não pode socorrer. É como os católicos, por exemplo, quando clamam a Maria, quando clamam aos santos, eles estão clamando a um Deus, a deuses que não existem. Porque foram homens e mulheres pecadores como eu e você. Só existe um Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, e um mediador entre esse Deus verdadeiro e todos os seres humanos pecadores, Jesus Cristo, que é 100% Deus e 100% homem. E em nenhum outro nome existe salvação a não ser no nome de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. E o que a gente está vendo aqui é isso. É o perigo da falta de conhecimento da Bíblia. É o perigo da falta de conhecimento acerca do único Deus verdadeiro, que é santo, santo, santo. Aqui esses homens estão clamando, mas eles não vão ter resposta. A semelhança dos 450 profetas de Baal, no desafio com o profeta Elias no Monte Carmelo, quando eles clamavam, o Deus deles, Baal, não respondia. E o Deus de Elias, o Deus de Israel, respondeu quando Elias clamou. Porque o Deus verdadeiro, ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto. Ele não é um Deus, ele não é uma imagem de escultura, como diz o Salmo 15, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Ele não é um Deus criado pela imaginação do homem. Ele é o Criador de tudo e de todos. Ele é o Rei da glória. Ele é o eu sou, como ele se apresentou a Moisés. Eu sou o que sou, Moisés. E agora nós vemos aqui os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus. É importante que olhemos para essa visão que nós estamos tendo aqui no capítulo 1 de Jonas. E nos lembremos do que está escrito em Provérbios capítulo 1, verso 24, quando a Bíblia diz que pessoas que recusaram diariamente o chamado de Deus, no momento de angústia e aflição, quando clamarem, Deus irá ouvir, mas não vai responder. Porque a Bíblia diz: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam, eu os desprezarei. Por isso que Deus não é um guarda-chuva que você e eu usamos somente em momentos de necessidade. Deus, ele é tudo nas nossas vidas, e sem ele nada podemos fazer.
Isso é a pobreza de espírito. Mas aqui esses marinheiros nos mostram esse perigo de vivermos sem Deus e recorrermos a Deus no momento em que precisamos. Então, tá com saúde, tá bem, vou curtir minha vida, vou namorar, vou ganhar dinheiro, vou me especializar na minha profissão, vou curtir a vida, vou viajar. Foi no médico, diagnóstico, câncer terminal. Vou para a igreja, vou buscar Deus. Agora eu sou crente. Curado do câncer, abandonou a igreja de novo. Então, é esse o perigo aqui, desse falso clamor com os lábios, mas que não procede do coração. É o clamor, por exemplo, dos 9 leprosos. Eram 10 leprosos. Eles se uniram para clamar a Deus na hora da dor. Ambos estavam leprosos. Jesus curou os 10. Quando passou, quando 9, quando olharam para o seu braço e não viram mais sangue descendo, não viram mais pus, eles olharam, eles viram que eles estavam sãos. O que eles fizeram? Eles voltaram aí e clamaram a Jesus novamente? Não. Eles nem se lembraram que Jesus existia. Eles foram embora. E um somente, que era samaritano, nem judeu era, quando ele reconheceu que foi curado, imediatamente voltou a Jesus e deu glória a Deus. E Jesus disse: a tua fé te salvou, por conta do poder da gratidão. Mas Jesus fez uma pergunta a ele: não foram 10 que eu curei? Onde estão os 9? E ele disse: foram todos embora. É o perigo do clamor aqui desses marinheiros. O clamor desesperado de quem precisa de um socorro de Deus. E Deus é tão misericordioso, irmãos, que muitas vezes a gente faz esse tipo de clamor e Ele ouve e Ele socorre a gente. E ainda nos dá a oportunidade de conhecê-lo, de adorá-lo e de servi-lo. Mas, na maioria das vezes, a nossa reação é uma reação cheia de ingratidão. Por isso nós precisamos tanto de arrependimento. Eu digo por mim. E lançavam ao mar a carga que estava no navio. Eles estavam desesperados por conta do pecado de um homem. Perceba como a desobediência de um só cristão pode gerar tantos problemas. Para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, verso 5, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. Olha o que Jonas fez. Se deitou. Qual é a reação de Jonas? Ele está menosprezando a disciplina de Deus. É como se você pegar a sua vida, olhar para a sua vida, ver que tudo está de cabeça para baixo, e você dizer: que nada, eu vou tomar um açaí e vou dormir. Mas você não está vendo que Deus está falando, Deus está te chamando para mais perto dele, Ele está te chamando para você conhecer a Ele pela palavra, para você se converter dos seus maus caminhos, para você verdadeiramente servir a Ele, buscar Ele de todo o coração. Mas essa tem sido a nossa reação: menosprezo com a disciplina de Deus. E o maior de todos os perigos é se acostumar com a disciplina de Deus. Pois Deus não tem prazer
em disciplinar o seu povo e ficar vendo o seu povo sofrer. O prazer de Deus, quando Ele disciplina o seu povo, visto que Ele é amor e ama o seu povo, é ver o seu povo se arrepender, se converter e começar a acertar. Deus não tem prazer em reprovar o tempo todo os seus filhos. Mas aqui Jonas, ele reage dessa forma, ele menospreza a disciplina de Deus. Ele menospreza os alertas de Deus. E é importante que eu e você saibamos, irmãos, que a disciplina de Deus é proporcional à dureza do nosso coração. A disciplina de Deus, ela é gradativa. Primeiro Deus fala pela palavra. Ele fala nos cultos. Ele fala ao seu coração. Você não começa a ouvir. Ele fala pelas circunstâncias. Ele toca nas circunstâncias da sua vida. Ele pode tocar na sua saúde. Ele pode tocar na vida de pessoas ao seu redor. Porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E é por isso que nós não podemos, de maneira nenhuma, menosprezar essa disciplina. Porque se o nosso problema é com o diabo, há uma solução. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas e se o nosso problema é Deus? Se é Deus que está contra nós, quem será por nós? Se é Deus que está com a sua mão voltada contra nós, nos disciplinando, nós vamos recorrer a quem? A não ser nos arrependermos e nos voltarmos contra Ele. Foi isso que Jesus disse quando Ele se encontrou com Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, dura coisa para ti é recalcitrares contra os aguilhões. O que significa isso? Vai ser duro para você, Paulo, tentar lutar comigo. Você não vai conseguir. E é isso que nós vemos aqui. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. E dormia profundamente. Dormia profundamente. É isso que o pecado faz. O pecado, ele nos coloca num estado de indolência. Ele nos deixa preguiçosos quanto à vontade de Deus. Verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, olha que coisa, todos estavam desesperados e Jonas, que era o crente da história, estava dormindo como se nada estivesse acontecendo. O que significa isso aqui? Egoísmo e frieza de amor. Falta de amor ao próximo. Jonas só está preocupado aqui com o seu bem-estar. Ele está no porão dormindo, enquanto pessoas estão correndo risco de vida. E ele também. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Olhe que situação. O ímpio exortando um cristão. E é isso que acontece muitas vezes conosco. Um ímpio nos exorta. E em alguns casos o ímpio que está nos exortando não está errado. Ele está certo. É o exemplo de Jonas. Que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te. Invoca o teu Deus. Deus com D minúsculo. Ele nem sabe que Jonas conhecia o Deus verdadeiro. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. A Bíblia diz em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará.
Verso 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Eles eram marinheiros, eles conheciam o mar, e eles sabiam que essa tempestade era tão forte que era sobrenatural. E eles queriam saber, essa tempestade estava tão incontrolável que eles já estavam colocando a culpa dessa tempestade em alguma divindade, porque eles sabiam que essa tempestade não era comum. E quando Deus age, Ele deixa bem claro que é Ele que está agindo. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. O livro de Provérbios diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Quem fez a sorte cair sobre Jonas? Deus. Quem estava no controle quando aquele dado foi jogado e diante de todas as pessoas do navio, o sorteado foi Jonas? Deus. Deus que estava no controle. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. E é importante que você saiba disso. Se você é cristão e você pecou contra Deus e desonrou a Deus, saiba que pessoas ao seu redor sofrem as consequências desses pecados. É o que nós vemos na vida de Davi, sua família sendo atingida por conta de pecados que ele mesmo cometeu. Por isso que todos nós precisamos tanto de sabedoria, porque o prazer momentâneo do pecado, ele traz, quando a conta chega, ele traz consequências que jamais poderíamos imaginar. Se Davi soubesse que aquela noite, com aquela mulher, lhe custaria 4 filhos, enterrar 4 filhos, com certeza, ele não cairia em tentação. Mas o pecado, ele sempre se apresenta como a solução de um problema. Na verdade, ele é uma grande cilada para nos levar a maiores problemas. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ou seja, eles quiseram saber qual é a procedência de Jonas, o que é que ele faz. O que é que você faz da vida, rapaz? De onde é que você está vindo? Qual é a sua terra? Que a sorte saiu sobre você, por causa de você a gente está passando por tudo isso. O que foi que você fez? Verso 9, ele lhes respondeu, perceba, na maior frieza. Jonas aqui responde como se nada tivesse acontecendo. Sou hebreu. O que significa ser hebreu? Ele faz parte do povo da aliança. Jesus disse à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Dos judeus, dos hebreus vem a salvação. Sou hebreu e temo ao Senhor. Temo ao Senhor, o Deus do céu. Agora já entra pela primeira vez Deus com D maiúsculo. Porque esse Deus que Jonas está falando é o Deus verdadeiro. O Deus do céu que fez o mar, aquilo que estava trazendo perigo para eles, e a terra seca, aquilo que seria a solução dos problemas dele. O que Jonas está dizendo é: o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, ele é o Criador dessa circunstância desfavorável que nós estamos passando e da solução para essa circunstância desfavorável que nós estamos passando.
Então os homens ficaram possuídos de grande temor, com medo. Rapaz, você serve a um Deus poderoso como esse? Os ímpios com medo do cristão. E lhe disseram: que é isso que fizeste? Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Jonas disse: eu estou fugindo desse Deus. Mas o Salmo 139 diz que não adianta. Se subirmos aos céus, lá Deus está. Se fizermos uma cama no mais profundo abismo, Deus também lá está. Não tem como se ausentar do Espírito de Deus, nem da face de Deus. Não tem como fugir de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Por mais que você fuja, Deus vai lhe achar. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Enquanto o crente não se dispõe a obedecer a Deus, cada vez mais a vida dele vai se tornar mais difícil, mais tempestuosa. Não adianta. É melhor se render à vontade de Jesus. Dizer: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor, à tua vontade. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se Deus te ama como Ele diz que te ama, Ele não vai desistir de te corrigir até Ele ver você acertar. E como eu disse, a disciplina de Deus, ela é gradativa. A disciplina de Deus tem degraus e ela pode aumentar cada vez mais. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas reconhece e diz: sabe qual é a solução? Me tirar daqui. Me jogue no mar. É necessário reconhecer. Reconhecer. Não colocar a culpa nos outros. Porque nós temos esse DNA de Adão e Eva. Colocar a culpa dos nossos problemas em terceiros. Mas a Bíblia diz: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Verso 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles ainda tentaram ajudar a Jonas, impedindo que Jonas fosse lançado no mar. Porém, eles não conseguiram. Porque se você tentar tirar uma pessoa do deserto que Deus colocou, você não vai conseguir. E Deus ainda pode colocar você junto com essa pessoa nesse deserto que Ele colocou. Então, se Deus está ensinando algo a uma pessoa, é com o próprio Deus que essa pessoa precisa lidar. Como foi o caso de Jó. Somente Deus pôde aliviar e trazer a solução para Jó. Por isso que toda ajuda ao próximo deve-se começar em oração. Porque a oração nos conecta àquele que é bom e que sabe
e nos ensina a fazer o bem, porque só Deus é bom. Por isso que não existe ajuda ao próximo sem oração. Porque sem oração você pode atrapalhar pensando que está ajudando. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Perceba, eles aqui já viraram crentes. Eles estão agora clamando a Deus por causa da vida de Jonas. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles reconheceram que essa era de fato a vontade de Deus: tirar Jonas do barco. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Isso não é assustador? Em segundos, uma tempestade incontrolável parar. Imagine o temor que esses marinheiros ficaram com o Deus de Jonas, com o poder do Deus de Jonas. Meu Deus! Em questão de segundos, bastou ele mergulhar na água, o céu clareou, a tempestade parou. É o poder de Deus, irmãos. Para Deus mudar uma circunstância, basta Ele dizer uma palavra. Se Deus quiser mudar a sua realidade financeira hoje, do dia para a noite, de forma astronômica e absurda, Ele pode, porque Ele é Deus. Ele fez isso com José do Egito. Um dia José acordou prisioneiro, outro dia José acordou governador da nação mais poderosa do mundo. Porque Deus faz o que quer, com quem quer, da forma que quer, na hora que Ele quiser. Deus é Deus. E Ele sempre vai continuar sendo Deus. Então Deus muda tudo. O mar cessou a fúria, a tempestade passou. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses marinheiros começaram a temer a Deus por conta dessa desobediência de Jonas. Sempre há um propósito de Deus, onde um filho de Deus está. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Eles se tornaram servos de Deus por conta do testemunho do poder do Deus de Jonas. E fizeram votos. Verso 17, para concluir. Deparou o Senhor um grande peixe. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Olha o que Deus tem preparado para aqueles que se rebelam contra a vontade dele. E esse peixe aqui é algo alegórico, é algo simbólico. Pode ser uma circunstância que Deus te coloque, aonde você esteja entre a vida e a morte, aonde você esteja em uma circunstância, em uma situação, aonde você entenda de uma vez por todas: agora eu tenho que buscar Deus. Agora não pode ser de brincadeira. Agora precisa ser de todo o coração. É como Deus fez com Jacó no Vale de Jaboque. Jacó o tempo todo brincava com Deus, enganava. Mas teve um momento que Deus preparou esse peixe para Jacó, que foi o Vale de Jaboque. Seu irmão Esaú vindo ao seu encontro, e ele pensando que Esaú queria matar ele, porque foi assim que ele fugiu da casa dos seus pais para a casa do seu tio Labão.
com a certeza de que Esaú queria matar, porque foi isso que Rebeca disse a ele: olhe, Jacó, fuja para a casa de seu tio, porque seu irmão Esaú quer lhe matar. Porque você pegou o direito de primogenitura. Você herdou a bênção no lugar dele. E Esaú estava vindo ao encontro de Jacó. E quem estava também na caça de Jacó e na cola dele, também estava vindo Labão, seu tio corrupto, que queria, porque queria pegar Jacó e recuperar os bens que Jacó levou, que era justo, mas como Labão era injusto, ele não queria tomar nenhum tipo de prejuízo. Então, quando Jacó se atentou, ele já estava naquele ditado: se ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho come. O que é que Jacó fez? Subiu o vale de Jaboque e disse: agora só eu e Deus e mais ninguém. Agora eu vou orar e clamar a Deus como eu nunca clamei na minha vida. E o livro de Zacarias, só Zacarias traz essa informação. Diz que Jacó, nesse momento, ele chorou muitíssimo. Foi uma oração agonizante, onde ele clamou e buscou a Deus de todo o seu coração. E Deus enviou um anjo, que lutou com Jacó, tocou na sua articulação e mudou toda a sua vida. O nome dele passou de Jacó, enganador, para Israel. Se cumpriu aquele provérbio que diz: quando o homem está em paz com Deus, ele faz com que ele se reconcilie até com seus inimigos. Quando Deus agiu e interviu na vida de Jacó, Esaú, que era o seu inimigo, que ele pensou que vinha para matar ele, mandou até presente na frente para Esaú, para tentar apaziguar a ira de Esaú. Esaú estava super tranquilo. Esaú estava completamente pacífico. O que é isso? O poder de Deus em resposta à oração dos seus filhos. E Esaú e Jacó ainda tiveram juntos momentos de alegria. Porque é Deus quem alivia os nossos problemas. É Deus quem conserta os nossos erros. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Será que você e eu, será que nós já não estamos na boca do peixe? E nem nos atentamos para isso? E Deus está nos chamando através dessa situação difícil e dizendo: venha para mim, me obedeça, escute a minha voz, obedeça o meu chamado. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E nós vamos concluir aqui nessa noite refletindo sobre esse ventre do peixe e entendendo que as coisas só irão mudar quando de fato nos arrependermos, e entendendo que esse peixe só Deus pode colocar e só Deus pode tirar. Esse peixe é um enigma, é um símbolo da disciplina amorosa de Deus. Às vezes é uma depressão inexplicável. Pessoas que dizem: rapaz, eu não consigo entender, eu tenho uma depressão profunda. Alguns meses atrás eu encontrei com um vizinho meu que era todo machão, todo fortão, e ele falou comigo: rapaz, eu pensava, eu
fazia chacota com quem tinha depressão. E eu pensava que depressão era coisa de bobão, que depressão era bobagem. E hoje eu passo horas chorando, gemendo de depressão no meu quarto. E eu não estou conseguindo encontrar a solução. É Deus. É Deus chamando para mais perto dele. É Deus mostrando que as coisas desse mundo não vão preencher o vazio que o nosso coração tem, que só a presença de Jesus Cristo pode preencher. Só o Espírito Santo pode nos preencher e nos fazer manancial de águas vivas. Por isso que, diante desse peixe, nós precisamos orar ao Senhor, invocar o santo nome do Senhor e dizer: Senhor, eu me rendo. O que o Senhor quer da minha vida? Eu me coloco aqui, Senhor, vazio, esvaziado de mim mesmo, arrependido, para fazer a tua vontade. Foi assim que Jonas orou no ventre do peixe. Foi assim que Deus o colocou de novo em Nínive. Que o peixe colocou ele de novo em terra seca. E é assim que você vai ser colocado de novo no primeiro amor. É assim que você vai ser colocado de novo na presença de Deus. E vai ter experiências como você teve no princípio, quando você se voltar para o centro da vontade de Deus. Então você vai desfrutar e não só falar do maravilhoso e santo primeiro amor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nos ajude, Senhor, a nos voltarmos a Ti de todo o coração, como o Senhor nos ensina na Tua palavra, Senhor. Nos ajude a aprendermos com as dificuldades. Isso é mais importante do que sair delas. Abençoa, Senhor, o pastor Nizam, sua esposa, que passou por uma cirurgia. Que através desse momento o Senhor traga a Tua santa presença na vida dessa família, Senhor. Que o Senhor traga o pastor Nizam, a esposa dele, as filhas, para mais perto de Ti. E que através dessa circunstância, o Teu santo nome, Jesus Cristo, seja glorificado e exaltado. Que haja, Senhor, salvação através dessa situação. Abençoa, Senhor, essa família para a Tua glória. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo com graça e com verdadeiro arrependimento. Nos ajude, Senhor, a ouvirmos a Tua voz e obedecermos, e a não trilharmos o caminho da rebelião, que traz o Teu desprazer e a vara da Tua disciplina. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Saúde, seu irmão, com cumprimento santo. E diga para você mesmo: a disciplina de Deus dói, mas é necessária.